pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com o CM Debate, aqui mais um programa do Cada Minuto TV. Célio, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. E você já deve ter notado aqui o cenário um pouco diferente aqui atrás. A gente está se organizando para montar esse estúdio para esse tipo de programação. Célio, a gente está gravando aqui faltando 18 dias mais ou menos para a eleição, né? Esse programa vai ao ar mais ou menos na semana que vem e eu queria fazer um resumão na eleição nacional para presidente do que Lula e Bolsonaro vão fazer ou que a gente acha que eles vão fazer até o dia da eleição, quais são os objetivos deles, né? Dizem os analistas e a gente ouvindo que o Bolsonaro ele precisa derrubar a rejeição dele, apesar das pesquisas darem ele subindo gradativamente 1 ponto, 2 pontos, a rejeição dele ainda está acima dos 50% em todos os institutos. E todos sabemos que uma pessoa que tem uma rejeição acima de 50% não consegue se eleger. Em relação ao Lula, essa questão do Lula tentar resolver a parada no primeiro turno. E para isso ele precisa que os votos de Ciro e Tebet, basicamente isso, migrem para ele, além dos votos dos indecisos. Então, queria mais ou menos que que a gente fizesse uma análise, o que é que você espera para os próximos dias, as últimas 2 semanas de eleição, que tipo de postura você acha que Lula e Bolsonaro vão ter? Então, a princípio, e em tese, né, dentro do quadro, de maneira simplista, o Lula segue há 2 semanas da eleição, segue na situação mais confortável, porque essa questão de ter que levar no primeiro turno, isso, claro... É um anseio, né? É um anseio, e isso pode ser... Eu acho que o partido não deve, e a estratégia do partido é até um equívoco se mirar nisso aí, porque você tem uma eleição para ganhar no primeiro turno, ganhar, ser o primeiro, né, sair primeiro, ganhar, ir para o segundo turno. Se aparecerem os votos suficientes para que essa parada seja liquidada mesmo nesse primeiro turno, ok. Mas esse não deve ser o foco do candidato, né? Isso ficaria meio... Isso é muito da imprensa, na verdade, dos analistas e tal. Então sai uma pesquisa, o candidato aposta em levar... Claro, todo candidato quer ganhar no primeiro turno. Qual é o candidato que não quer ganhar no primeiro turno? Então não pode ficar com essa coisa na cabeça, com essa obsessão, porque aí pode tumultuar, né? A situação difícil, claro, é do Bolsonaro. Vou lembrar que a gente já falou isso em programas anteriores. Lá em março, abril, figuras como o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, disseram, tem entrevistas gravadas, que era certíssimo que entre junho e julho o Bolsonaro já estaria na frente em todas as pesquisas. Por isso, por aquilo outro. O auxílio emergencial, depois o Auxílio Brasil agora, isso não aconteceu. O Bolsonaro recentemente, para ficar agora, né, na reta final, no mês de setembro, veio o famoso... esperado e patético, mais uma vez, 7 de setembro. Patético porque é um presidente da República querendo, num golpe, agora sem golpe militar, num golpe populista, meio ridículo, tosco, usar uma data... Eu acho patético e grave, sabe, Célio? Sim. Porque é grave porque ele usa a estrutura da presidência para fazer campanha. Então, assim, naturalmente... Várias pessoas falaram sobre isso, mas acho que o TSE devia ter uma postura mais rígida em relação a isso. Não bastasse o conjunto da obra, que não precisava ele cometer esse crime, que foi crime eleitoral, ou pelo menos aparentemente... Parece óbvio. Tanto que o STF acatou, agora eu não confesso que não sei se foi pedido da coligação do PT, acho que foi, impediu o Bolsonaro de exibir imagens. 5 partidos pediram. Sim, né? Não sei qual foi que o STF acatou, mas 5 legendas. Porque é o uso de uso eleitoral, né? De questões, de uma questão pública, digamos assim, republicana, enfim, etc. Tudo isso. Então, o cenário que vem aí, claro, há outro aspecto, você pode interromper, fazer se você...
outro aspecto é as pesquisas, né? Que também ensaiaram, a gente também debateu isso e não mudou muito a rigor, embora a distância entre o Lula e o Bolsonaro diminuiu, e aí esse debate sobre primeiro ou segundo turno, a eleição se encerrar. Mas no fim das contas, não mudou muito, porque os mesmos institutos que desde o começo, digamos assim, da coisa, na largada, lá no começo do ano passado, os mesmos institutos que davam a vantagem, que davam a diferença de Lula e Bolsonaro mais estreita, continuam dando uma margem mais estreita do que os mesmos institutos que desde o começo dão essa margem mais folgada. Ou seja, Datafolha, IPEC, esses com o Lula sempre um pouco mais, né? Paraná Pesquisa e outros, entre IPEC, sempre uma coisa mais apertada. E agora a coisa embolada, né? Então você tem pesquisa dando 12, 13, até 15 pontos, e outras dando 6, 4 pontos. 3 o Paraná deu. Assim, é isso, o Paraná, o Veritá, em um outro instituto, entre 3 e 5. Tem até um instituto que deu o Bolsonaro na frente, mas eu acho que esse não vale a pena. E entre o Datafolha, o IPEC e o IPESP, que são os institutos maiores, entre 8% e 15%. É verdade. Então, se a gente for olhar no histórico, você vê que o Bolsonaro tirou 4 ou 5 pontos. Mas 4 ou 5 pontos, no histórico de 2 meses, é pouco em relação a tudo que foi feito. Ou não é? Ou eu estou enganado? É pouco. Ele esperava muito mais. Principalmente, veja, na pesquisa da Datafolha, para além de aferir o índice, né, da preferência eleitoral, tem umas questões interessantes. Então, uma delas é o eleitor que recebe o Auxílio Brasil acredita mais que o Lula vai manter e ampliar o Auxílio Brasil do que o Bolsonaro, que é, em tese, o criador, entre aspas, do Auxílio Brasil. Então, as pessoas, e o Lula vence, tem mais voto também, nesse eleitorado que recebe o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro e o Arthur Lira tinham como ser certo, que era um tiro certeiro. Então já teve, desde o começo tem Auxílio Brasil, já teve... A queda do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis. A questão econômica do PIB, que é uma questão normal. Isso é uma temporal, até os economistas explicam isso, então uma temporalidade. E é fora o discurso golpista, né? De que agora a gente vai e houve toda essa coisa se debateu demais a coisa do 7 de setembro, a exaustão, a coisa desnecessária, e tudo porque o presidente da República, né, quer botar uma tropa na rua para ganhar a eleição no grito, na marra e tal. O quadro meio que é estável, né? É estável com essas turbulências e essas confusões todas, né, desse clima bélico que a gente vive. Mas, grosso modo, não houve um fato que veja, nem a terceira via continuou sendo a nulidade, está lá. O Bolsonaro ficou ali com o seu núcleo duro, não despencou nem... Acho que não vai ultrapassar o Lula, não sei, estou aqui no primeiro turno, eu digo, né? E o primeiro turno, as projeções... Até agora, vão os dois para o segundo turno e os levantamentos nas pesquisas, né? Essas mesmas pesquisas. Quando tratam do segundo turno, o Lula aparece ali com 15, perto de 20 pontos às vezes. Então é um quadro que não se alterou, não aconteceu nenhuma virada desde que os candidatos partiram, ainda como pré-candidaturas, e desde que o nome do Lula voltou a ser... do ex-presidente Lula voltou a ser plenamente elegível, digamos assim, né? Depois de superada a coisa lá da Lava Jato, essa história toda, depois que ele foi solto, né? Eu concordo. E retomou os direitos. Então, uma eleição dura, inédita e tal, mas no fim das contas, o panorama é mais ou menos o mesmo que a gente debate desde que começamos a debater isso aqui há mais de ano,
que são essas duas candidaturas. Alguns analistas dizem que o Bolsonaro até vai chegar mais junto. Agora talvez não o suficiente para passar. Uma rejeição, de fato, acima de 50% é impraticável. Há vários aspectos que são levantados nos debates. Por exemplo, o Bolsonaro não teria que tirar votos do Lula para ter fôlego e tal. Isso é um negócio meio... Aí a pesquisa mostra que o eleitor que diz que não muda mais de jeito nenhum é esse eleitor do Lula. O eleitor do Ciro e da Simone Tebet, mesmo que em último caso, para onde você vai? Vai para o Lula, a maioria. Enfim, é uma parcela de eleitores, sejam de indecisos, seja o que diz que ainda não... que está com o Ciro ou com a Simone Tebet, mas aí analisa a possibilidade de mudar de voto. Essas coisas menores também favorecem, até agora, né, vai na direção da candidatura do Lula. Né? É isso, eu concordo com você. Acho que vamos acompanhar nessas 2 semanas fatos novos, um debate, uma discussão, até a questão das lives, de como isso se... Mas, por enquanto, o que a gente tem de tasto assim, é que as pesquisas mostram um crescimento muito tímido do Bolsonaro. Não o suficiente para mudar o quadro, quase beirando a estabilidade. Algumas das pesquisas, inclusive, apontam que esse crescimento parou. Entendeu? Então, é basicamente isso. Nas próximas 2 semanas vamos acompanhar isso, fazendo essa análise de acordo com como os fatos vêm acontecendo, mas o quadro é esse, Félix. O quadro é esse. Hoje, aí há uma diferença, as pesquisas dizem, entre 7 e 15 pontos pró-Lula, faltando 2 semanas para a eleição. Isso. É pouco tempo. E só para a gente arrematar, lembrando que tudo isso, toda análise eleitoral que se faça, levando-se em conta que nós vamos, apesar de qualquer coisa, conduzir, né, o processo dentro realmente normalidade, das condições normais de temperatura e pressão, né? Porque nunca se sabe, mas o quadro é esse aí. É isso, gente. Esse foi o primeiro bloco, a gente falou de política nacional. Na próxima semana a gente fala, toda segunda-feira a gente está subindo esses programas que a gente está gravando, tanto no site no Cada Minuto, quanto no canal do YouTube do Cada Minuto, o Cada Minuto TV, também nas plataformas de streaming. Obrigado, até a próxima.